Entraram hoje em vigor as novas regras do rotativo do cartão de crédito. Ataque duplo no Irã provocou a morte de mais de 100 pessoas. Rússia intensificou ataques contra a Ucrânia há quase 2 anos do início da guerra. Justiça da Argentina derrubou parte do pacotaço do presidente Javier Milei, que mudou regras trabalhistas. Na terceira reportagem sobre a rota bioceânica, é hora de visitar o Chaco Paraguaio, que além do país, será estratégico para o Brasil, Argentina e Chile. Instituto Nacional de Meteorologia divulgou alerta para o risco de tempestades em 12 estados e no Distrito Federal. Prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul, começou hoje uma ação inédita no país com a vacinação em massa contra a dengue. A alemã de 83 anos, conhecida como Vovó Fitness, faz sucesso na internet ao exibir disposição de sobra nos exercícios na academia. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Pelo menos 103 pessoas morreram e mais 170 ficaram feridas em um ataque terrorista no Irã. Até o momento, nenhum país ou grupo reivindicou a autoria do atentado. Após o episódio que elevou ainda mais a tensão no Oriente Médio, o Irã declarou apoio ao grupo Hamas e ataques às tropas israelenses na faixa de Gaza. O ataque aconteceu durante uma cerimônia que marcava os 4 anos da morte de Qasem Soleimani, principal general iraniano assassinado pelos Estados Unidos em um aeroporto de Bagdá. De acordo com uma agência ligada à Guarda Revolucionária do Irã, 2 bombas escondidas em pastas foram detonadas por controle remoto. Uma delas estava a cerca de 700 metros do túmulo de Soleimani e outra a quase 1 quilômetro no cemitério de Kerman. Apesar dos fortes indícios, o Irã não acusou seus principais adversários, Israel e Estados Unidos, pelo ataque. O governo iraniano chamou a explosão de atentado terrorista e disse se tratar de um ataque suicida cometido por pessoas que estavam no meio da multidão. Soleimani, que era chefe de uma força militar iraniana, é considerado herói no país e foi o responsável pela expansão do país no Oriente Médio. Após os ataques, um grupo ligado à Guarda Revolucionária do país afirmou que atacou posições do exército de Israel na faixa de Gaza, em uma operação conjunta com os soldados da Al-Qassam, o braço armado do Hamas. De acordo com um comunicado emitido pelo grupo, 60 instalações com veículos e soldados foram atingidas. Após o aumento das tensões no Oriente Médio, os preços do petróleo registraram forte alta nesta quarta-feira. Às 3 horas da tarde e 18 minutos, pelo horário de Brasília, o barril do petróleo Brent, referência mundial do produto, foi negociado a $78,21, uma alta de 3%. E a morte do número 2 do grupo Hamas já está acarretando algumas consequências a Israel. Nesta quarta-feira, o governo do Egito informou o país que oficialmente congelou seu papel de mediador entre o Estado judeu e grupos palestinos nas negociações para a libertação de reféns mantidos na faixa de Gaza. Ao lado de Catar e Estados Unidos, Cairo exerceu um importante papel na mediação na bem-sucedida trégua entre Israel e Hamas para a troca de reféns por prisioneiros entre novembro e dezembro. Mesmo Israel não assumindo a responsabilidade da morte de um dos líderes do Hamas, o episódio é considerado um fator de risco para as negociações de paz e de libertação de reféns. Um alto funcionário do governo dos Estados Unidos afirmou que o assassinato de al-Aruri provavelmente atrasaria as conversas sobre um acordo para a troca de reféns.
Após os últimos acontecimentos, o presidente francês Emmanuel Macron pediu ao integrante do gabinete de guerra israelense Benny Gantz para evitar a escalada do conflito, especialmente no Líbano. Macron também disse estar preocupado com o número de mortos civis, que já passam dos 22 mil palestinos, e com a emergência humanitária em Gaza. Emmanuel Macron também condenou a declaração de 2 aliados do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que durante os últimos dias disseram que os residentes palestinos deveriam deixar Gaza. Subiu para 73 o número de mortes causadas pelo terremoto que atingiu o Japão durante o primeiro dia do ano. O balanço que foi divulgado hoje pelas autoridades do país deverá continuar mudando nos próximos dias, porque os socorristas estão correndo contra o tempo para encontrar e retirar sobreviventes presos sob os escombros. O tremor de magnitude 7,6 foi capaz de destruir milhares de casas, causar incêndios e bloquear totalmente ruas e estradas do país. O avião comercial que colidiu com uma aeronave da Guarda Costeira em um acidente no aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão, recebeu permissão para pousar. A informação foi dada por executivos da Japan Airlines. A polícia vai investigar se o acidente foi provocado por um erro humano. Questionados em entrevista coletiva se o voo havia obtido permissão de pouso do controle de tráfego aéreo, os funcionários da companhia aérea disseram que foi concedida. Todos os 379 passageiros e tripulantes do avião da Japan Airlines escaparam da aeronave por escorregadores infláveis minutos antes do Airbus ser consumido pelas chamas. 5 pessoas do avião da Guarda Costeira morreram e apenas o piloto sobreviveu. A emissora pública do Japão, NHK, disse ter descoberto discrepâncias entre os relatos do acidente fornecidos pelo controle de tráfego aéreo e o capitão do avião da Guarda Costeira. O controle de tráfego aéreo havia autorizado o avião da Japan Airlines a pousar na pista C de Haneda e disse ao avião menor para parar antes na mesma pista. No entanto, uma fonte da Guarda Costeira disse à emissora que seu piloto havia recebido autorização para decolar. A Japan Airlines e o Ministério dos Transportes se recusam a comentar diretamente as trocas de acusações entre controladores de voo e os 2 aviões, citando que a investigação está em curso. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou hoje um alerta para tempestades em 2 estados brasileiros e no Distrito Federal. Em Brasília, dezenas de casas foram alagadas e muitas famílias tiveram que ser resgatadas. Um homem e os cachorros dele foram resgatados de barco pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal na manhã desta quarta-feira. Ele mora em uma das regiões mais afetadas pela forte chuva que caiu na capital federal durante a madrugada. Dezenas de casas foram alagadas. Também houve registro de carros que ficaram praticamente submersos ou foram arrastados pela água. A pista que dá acesso ao aeroporto da capital foi parcialmente interditada depois que um riacho transbordou. Num outro ponto, uma ponte quase foi arrastada pela força da água. As chuvas registradas aqui no Distrito Federal nesta quarta-feira devem perdurar ao longo dessa semana. E em outras regiões do país, também há previsão de fortes chuvas e tempestades, com ventos de até 100 km por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta de tempestade para todo o centro-oeste e algumas partes do nordeste, norte, sul e sudeste. A Defesa Civil também está com alertas ativos para 9 estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso. As chuvas que têm caído nos últimos dias no Brasil e aqui também no Distrito Federal têm sido provocadas por um canal, a formação de um canal de umidade que vem desde a região norte, passando pelo centro-oeste e sudeste. A gente vê aqui no campo de chuva a concentração dessas chuvas em toda essa área aqui, que vem aqui desde a região norte, principalmente aqui centro-oeste e sudeste. Acumulados que já ocorreram nas últimas 24 horas, tanto em Minas Gerais como aqui no Distrito Federal também. Essas chuvas bem volumosas ainda vão continuar ao longo dessa semana. As chuvas elas ficam concentradas por conta do canal de umidade, esse canal de umidade que formou aqui em todas essas regiões e formando aí
essas instabilidades ao longo do dia de hoje. Para se antecipar e buscar proteção, qualquer pessoa pode receber alertas da Defesa Civil no celular. Basta mandar uma mensagem para o número 40199, com o CEP que deseja receber os avisos. Em caso de emergência, entre em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193 ou com a Defesa Civil no telefone 199. Já em 7 estados, o problema é a seca. O governo reconheceu situação de emergência em 31 municípios do Brasil. Entre os afetados estão Bahia, Pará, Ceará, Paraíba, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. O reconhecimento de emergência é de extrema importância aos moradores afetados pela estiagem. Isso porque os municípios poderão captar recursos para realizar ações de socorro assistenciais e reconstruir infraestruturas que foram danificadas. Uma ação inédita no país começou hoje em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A vacinação em massa contra a dengue pela rede pública de saúde. Com o coração cheio de saudade, Francislene Cristina foi a primeira a receber a vacina contra a dengue na rede pública do país. Uma dose de alento para a mãe que conhece a dor de perder o filho para a doença. Júlio César, um jovem atleta da categoria de base do Biratã, tradicional clube de futebol de Mato Grosso do Sul, morreu no ano passado por complicações de saúde atribuídas à dengue hemorrágica. Que venha todas as crianças, todo mundo que venha para tomar, porque não é fácil. Perder um filho por causa de um bichinho inútil, né? Não dá, a gente nem vê às vezes. Você pode cuidar do seu quintal, mas do lado não cuida, outro lado não cuida. Emocionada, ela abriu a fila da imunização em massa com a vacina Qdenga do laboratório japonês Takeda, a partir de um convênio do fabricante com a Prefeitura de Dourados, o maior município do interior sul-mato-grossense, que recebe uma ação inédita no país. A meta é vacinar pelo menos 150 mil dos 243.368 douradenses, entre 4 e 59 anos de idade. A imunização possui 2 doses com intervalo de 3 meses e está disponível nas 35 unidades básicas de saúde do município. O objetivo é diminuir o número de internações e intercorrências causadas pela doença. É uma ação inédita do município, né? Uma colaboração, um acordo entre a Secretaria Municipal de Saúde e o laboratório japonês Takeda, onde nos permitiu aí, iniciarmos essa campanha no município de Dourados neste dia. Então nós já recebemos o primeiro lote, que equivale a aproximadamente 90 mil doses, para iniciarmos a dose 1. Já temos aí sinalizado pelo Ministério da Saúde, ao final do mês de janeiro nós receberemos um novo lote, que vai equivaler a 150, 160 mil doses, o que já garante o primeiro ciclo de vacinação da população, que nós temos a intenção aí de tentar concluir no final de março, início do mês de abril, essa vacinação de 150 mil pessoas na cidade de Dourados. E você vai ver depois do intervalo. Entraram hoje as novas regras do rotativo do cartão de crédito. E ainda, Justiça da Argentina derrubou parte do pacotaço do presidente Javier Milei, que mudou regras trabalhistas. O presidente Lula adiou a volta ao trabalho, mas quando chegar amanhã ao Palácio do Planalto, entre vários assuntos para tratar, como a situação econômica do país, deverá decidir dedicar um tempo maior para discutir quem será o novo ministro da Justiça. O presidente Lula deve voltar a despachar aqui no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Hoje de manhã, Lula publicou uma foto e escreveu: reencontro com o mar para começar 2024 com muita energia para rodar o Brasil. Depois, o presidente visitou o Quilombo de Marambaia, onde ouviu demandas da comunidade. Lula está nessa região de Marambaia, no Rio de Janeiro, desde o dia 26 de dezembro e deve voltar a Brasília amanhã. Ao retornar à capital federal, o presidente deverá concluir as conversas sobre quem assumirá a titularidade no Ministério da Justiça, já que Flávio Dino vai assumir a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. O principal nome para assumir esse cargo é de Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do STF. Mas existem outras possibilidades, como Jorge Messias, advogado-geral da União, e Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, mas poderia dar mais destaque ao MDB caso assuma o Ministério da Justiça.
Há também Ricardo Capelli, secretário executivo no Ministério da Justiça. Capelli foi interventor da Segurança Pública no Distrito Federal depois dos ataques de 8 de janeiro e é filiado ao PSD, mesmo partido de Flávio Dino. Caso ele seja indicado, o partido conseguirá manter a cadeira no Ministério da Justiça. Se não, pode ser que Lula precise fazer uma acomodação na esplanada dos ministérios. Mas tudo isso só será definido e formalizado na semana que vem. Lula já anunciou que Flávio Dino fica no cargo até o dia 8 de janeiro, quando será realizado um evento para celebrar a democracia e relembrar o atentado de janeiro do ano passado. Começou a valer hoje a nova regra que limita os juros de dívidas de cartões de crédito no modelo rotativo e que também permite a portabilidade gratuita desse encargo. Esse projeto de lei faz parte do programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas. A novidade é uma decisão que limita o valor total dos juros rotativo do cartão de crédito. Agora, a dívida da fatura atrasada do cliente não poderá ultrapassar o dobro do valor original. A linha de crédito rotativo é uma modalidade de crédito ativada automaticamente, quando o cliente não paga o valor total da fatura do cartão até a data de vencimento. E essas taxas são as mais altas do mercado, por se tratar de uma linha de crédito com facilidade de entrada e enorme taxa de inadimplência. Então, caso o valor da dívida da fatura for de R$ 100 e o cliente não conseguir pagar o total, o que faltou a ser pago recebe os juros do crédito rotativo, que até ontem chegava a quase 450% de juros ao ano. Nesse caso, ele pagaria até R$ 450 de uma dívida inicial de R$ 100. Já com a mudança, o valor total a ser pago pelo cliente não poderá ser superior a R$ 200. O texto havia sido aprovado pelo Senado em outubro e sancionado pelo presidente logo em seguida. A decisão do Conselho Monetário Nacional foi divulgada em dezembro do ano passado e valerá apenas para débitos obtidos a partir deste mês de janeiro. Uma outra regra incluída na proposta é para os clientes com dívidas no cartão de crédito rotativo. Eles poderão fazer a portabilidade gratuita do saldo devedor de uma instituição financeira para outra, a partir do dia 1º de julho deste ano. Esta regra funciona da seguinte forma: o cliente com dívidas no cartão de crédito rotativo, uma fatura que não conseguiu pagar em sua totalidade e sofreu com os juros do cartão, poderá procurar outra instituição financeira e pedir uma nova proposta, com melhores formas de pagamento e menor juros. Em seguida, o cliente poderá checar se o banco onde se encontra a dívida original fará uma contraproposta e, assim, avaliar onde ele pagaria menos para quitar a conta. E lembrando que o caso ocorra a portabilidade, ela deverá ser feita de forma gratuita. As vendas nos shopping centers do país neste Natal atingiram o patamar de antes da pandemia. O consumidor gastou 5 bilhões e 600 milhões de reais em todo o país. Segundo a Associação Brasileira do Setor, o valor foi 0,6% maior do que no ano passado. Mas, ao lado do bom resultado dos shoppings, o que chama a atenção é que mais lojas de rua, as vendas foram 2% mais baixas. E mais de 7 bilhões de reais continuam esquecidos nos bancos. Dá para aumentar as compras e pagar muitas contas, mas tem gente que nem sabe que tem saldo a resgatar. O serviço para resgatar dinheiro esquecido no sistema financeiro começou o ano de 2024 com mais de 7 bilhões e meio de reais para devolução. Segundo o Banco Central, o sistema de valores a receber já devolveu 5 bilhões e 300 milhões de um total de 12 bilhões e 800 milhões de reais colocados à disposição pelas instituições financeiras. Até o último dia 12 de dezembro, quase 17 milhões de correntistas, incluindo pessoas físicas e jurídicas, haviam resgatado os valores. O número representa 28% do total de quase 60 milhões e meio de correntistas incluídos na lista desde o início do programa, em fevereiro do ano passado. Para consultar, basta entrar no site do Banco Central, no sistema de valores a receber.
Entre os que ainda não fizeram o resgate, 40 milhões e meio são pessoas físicas e 3 milhões de pessoas jurídicas. A maioria das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$10 concentram 63% dos beneficiários. Só 1,7% tem direito a receber mais de R$1.000. Agora também há a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro ou representante legal. Assim como nas consultas a pessoas vivas, o sistema informa a instituição responsável e a faixa de valor. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação da ata da reunião de dezembro do Banco Central dos Estados Unidos, em que os dirigentes demonstraram estar mais convencidos de uma inflação sob controle. O mercado buscou informações sobre os rumos dos juros norte-americanos após análises menos otimistas a respeito de cortes. Com isso, o dólar fechou estável nesta quarta-feira, cotado em R$ 4,91 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,10% aos 132.834 pontos. Os jovens chamados neném, que não estudam e nem trabalham, são aqueles que têm um maior risco de pobreza, exclusão social e piora na saúde mental. A taxa de pessoas nessa situação vem caindo nos países da União Europeia, enquanto no Brasil nada mudou. Nem sempre estar nessa situação é uma escolha. Os jovens não conseguem participar do mercado de trabalho por diversos motivos, como cuidar de um filho pequeno ou de algum outro membro da família. Os mais vulneráveis são aqueles que pararam de procurar trabalho porque acreditam que não há oportunidades. Eles estão em maior risco de exclusão social. Para que isso fosse evitado, a União Europeia lançou em 2013 um programa para reintegrar os jovens aos estudos e ao trabalho, chamado Youth Guarantee. Na época, essa parcela da população enfrentava altas taxas de desemprego e de desocupação por causa de uma crise econômica que havia atingido o continente anos anteriores. Em mais de uma década de criação, o projeto já ajudou mais de 24 milhões de jovens europeus a obter oportunidades de estágio, empregos ou a voltar aos estudos. A ideia foi tão boa que outros países também implementaram modelos similares. Para ajudar os jovens a ingressarem no trabalho, o primeiro passo é estudar a economia informal. Além disso, os empregadores também podem ser obrigados a registrar ao menos informações básicas sobre seus funcionários, como sua função realizada ou os dias de trabalho. Isso garante a seguridade social dos jovens. O Brasil até possui algumas políticas públicas específicas para reduzir a taxa, mas mesmo assim, continua na lista entre os piores. Em 2012, os neném brasileiros eram 20% dessa faixa etária e o país fazia parte dos 7 piores do mundo. E agora, depois de 10 anos, nada mudou. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil continua com o mesmo percentual e ainda figura na mesma posição. A Justiça da Argentina decidiu suspender hoje a reforma trabalhista que fazia parte do decretaço anunciado pelo presidente Javier Milei. A medida é provisória. As alterações nas regras trabalhistas que Milei quer implementar foram consideradas polêmicas no país. Entre elas está a mudança do período de experiência para 8 meses. A participação em manifestações como motivo legal para demissões e mudanças nos sistemas de indenizações dos profissionais que saem de uma empresa. A decisão da Justiça do Trabalho é cautelar. Há uma discussão ainda sobre qual é a instância da justiça adequada para tratar esse tema. O que os juízes do trabalho disseram é que até que se resolva a questão do foro apropriado, a medida fica suspensa. A ação foi protocolada na Justiça do Trabalho por uma central sindical argentina. O decreto de necessidade e urgência, mais conhecido como decretaço, foi anunciado em 20 de dezembro
e visa reformar ou revogar mais de 350 normas. Entre outros pontos, Milei quer desregulamentar o serviço de internet via satélite e a medicina privada. Quer flexibilizar também o mercado de trabalho, além de revogar uma série de leis nacionais. As medidas incluem também a conversão de diversas empresas estatais em sociedades anônimas, facilitando o processo de privatização dessas instituições. E veja depois do intervalo, Rússia intensificou ataques contra a Ucrânia há quase 2 anos do início da guerra. E também, na terceira reportagem sobre a rota bioceânica, é hora de visitar o Chaco Paraguaio, que além do país, será estratégico para o Brasil, Argentina e Chile. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu contra a decisão da Justiça do estado do Maine de proibir a participação dele nas primárias para definir quem será o candidato do Partido Republicano nas próximas eleições. O advogado de Trump alegou que a secretária de Estado do Maine, que é democrata, tomou uma decisão tendenciosa. Agora à noite, Trump também recorreu à Suprema Corte contra a mesma decisão tomada no Colorado. O ex-presidente americano ainda será julgado pela acusação de conspirar contra o resultado das últimas eleições e incentiva a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. A guerra na Ucrânia ganhou uma nova fase. Com ânimo renovado pelas posições política e militar reforçadas no conflito, a Rússia lançou seus mais potentes ataques aéreos desde o início da guerra, há um mês de completar 2 anos. O vizinho foi levado a uma posição em que passa mais tempo se defendendo. Kiev, por sua vez, tem tentado mostrar iniciativa com ataques mais intensos contra o território russo na região de Belgrado, no sul do país. Após executar a mais mortífera ação desde a invasão russa, quando matou 25 civis no sábado, no dia 30 de dezembro, nesta quarta-feira lançou novamente mísseis e drones na área, sem causar danos aparentes. É um ponto nevrálgico para o presidente Vladimir Putin, que já prometera vingança pelo ataque de sábado, mas o contexto da nova fase da guerra lhe é favorável. Desde o dia 29 de dezembro, ao menos 300 mísseis e drones foram disparados contra as principais cidades ucranianas, a começar pela capital. O maior ataque de 2023 ocorreu na sexta-feira, dia 29, sendo quase repetido em intensidade na terça-feira, quando 5 pessoas morreram em Kiev e Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Segundo a Ukrenergo, operadora local de energia, já há danos consideráveis à distribuição de eletricidade em pleno inverno, com temperaturas no país rondando o 0 grau. Como no ano passado, o objetivo russo parece ser atacar a moral, mas o escopo da ação é outro. Segundo especialistas militares, a Rússia parece ter, de fato, recomposto sua capacidade de produção militar. Ao longo de 2023, o Kremlin dosou seu emprego para economizá-los para as ações de inverno e os ataques maciços da virada do ano, em que ondas de drones foram sucedidas por mísseis balísticos, de cruzeiro e até hipersônicos, sugerem que as defesas antiaéreas ocidentais do país podem ter chegado a um ponto de sobrecarga. Kiev, por sua vez, tem tentado mostrar iniciativa com ataques mais intensos contra o território russo na região de Belgrado, no sul do país. Tudo isso configura a nova fase da guerra, numa divisão arbitrária que mostra outras 5 etapas anteriores à atual. O cenário desafiador para Putin foi ultrapassado, não sem arranhões, mas o presidente está na posição mais confortável desde que suas tropas foram repelidas de cercar Kiev na abertura da guerra. Além de frustrar a intenção do rival Volodymyr Zelensky de ver cortada a ligação terrestre entre a Rússia e a Crimeia, anexada em 2014, Putin acabou 2023 com mais ganhos do que Kiev, embora nenhum lado tenha tido uma vitória decisiva longe disso. Mais importante, há uma maré política diferente em curso. Putin, que caminha para seu 5º mandato presidencial na eleição russa, mira o pleito americano de novembro. A eventual vitória dos republicanos de Donald Trump
deverá coroar o movimento atual dos Estados Unidos de retenção de apoio militar a Kiev. Isso já ocorre no Congresso, com o pacote de 300 bilhões de reais para 2024, tendo sido vetado pela oposição ao democrata Joe Biden. Com as dificuldades de Kiev e a campanha eleitoral em curso, fora fatores de tergiversação, como uma eventual guerra ampliada no Oriente Médio, ficará difícil para o atual presidente focar no apoio a Zelensky. As empresas de telemarketing que não cumprem a determinação da Anatel, estabelecida há quase 2 anos, que exige o uso do prefixo 0303 para ligações de ofertas, podem ter suas linhas telefônicas suspensas e receberem multas. Neste ano de 2024, a determinação da Anatel vai completar 2 anos de vigência. Embora ela tenha sido apresentada como uma grande promessa para evitar atender ligações indesejadas, não é difícil encontrar relatos de usuários que continuam recebendo telefonemas sem a identificação proposta na norma que determina a obrigatoriedade de utilização do 0303 em caso de telemarketing realizado exclusivamente para a oferta de produtos ou serviços. O que significa que nem todas as empresas de telemarketing estão agindo dentro da lei. Só que apesar de serem indesejadas, ligações de cobrança, pedidos de doação, pesquisa e relacionamento com o cliente podem ligar com outros números e não necessitam de usar o prefixo. Segundo dados da Anatel, pelo menos 3.000 números utilizam o 0303 nas redes de telecomunicações do país. Porém, para alguns usuários, as ligações com este prefixo ainda são minoria diante de dezenas de ligações indesejadas que chegam sem a identificação proposta. Nesses casos, é possível fazer uma reclamação e, se houver descumprimento, mesmo depois disso, a empresa pode ser multada. Por esse motivo, a agência reguladora recomenda que o cliente anote o número de telefone e verifique nos sites qual empresa me ligou e no consulta número para checar qual empresa de telecomunicações o número está vinculado. Tendo o resultado da pesquisa nos sites indicados pela Anatel, o consumidor deve fazer capturas de tela da consulta no site e também das chamadas recebidas no celular. Se possível, a Anatel ainda recomenda gravar as chamadas indevidas para comprovar que a ligação é de telemarketing ativo. Com todos esses dados em mãos, basta realizar uma reclamação formal, primeiramente para a sua empresa de telefonia. E caso nenhuma providência seja tomada em 5 dias, é possível buscar os canais de atendimento da Anatel, como o telefone 1331. De acordo com especialistas em tecnologia, um modo simples de evitar ligações indesejadas também é cadastrar seu próprio número de telefone no site Não Me Perturbe, para solicitar o bloqueio de ligações de telemarketing. A partir do dia do cadastro, as empresas têm 30 dias para pararem de ligar. A Anatel também orienta os consumidores a usarem recursos que hoje existem nos smartphones de bloquear as chamadas indesejadas ou spams e terem cautela sobre onde cadastram seu telefone, como lojas, bancos, fornecedores de produtos ou serviços. Na terceira reportagem especial sobre a rota bioceânica que passa por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, é bom conhecer o Chaco, um lugar que deverá ser estratégico e mudar para melhor a economia dos países, principalmente o setor do agronegócio. No sábado, percorremos 300 quilômetros pelo Chaco paraguaio. O Chaco é uma região semiárida, chove muito pouco durante o ano. Por isso, existe a escassez de água e frequentemente falta energia elétrica nas cidades da região. Pousamos no município de Loma Plata. Os seus 5.500 habitantes são na maioria menonitas, comunidade protestante que surgiu no século XVI na Europa. Até hoje, mantém a tradição da língua alemã. Por isso, na cidade é comum ver placas e fachadas em alemão. Os integrantes da expedição se reuniram com empresários e políticos da cidade para falar das oportunidades da rota bioceânica.
O governador do departamento de Boquerón está empolgado com a rota para impulsionar a economia da região. Vai generar aumento de produção em todos os países. Não somente na produção, sino também no serviço. Se vai generar muitíssimo movimento em todos os aspectos, em todos os países. 26 de novembro, domingo, deixamos a cidade de Loma Plata, no Paraguai, e pé na estrada. Serão cerca de 800 quilômetros até a Argentina. É o terceiro dia da expedição até os portos do Chile. Acompanhe a gente. Depois de rodar pouco mais de 100 quilômetros até Mariscal Estigarribia, nós nos deparamos com esse trecho aqui, que seriam 200 quilômetros de terra. Porém, a gente foi informado que a estrada está muito ruim e por isso a gente vai ter de pegar um desvio. O local já está em obras para ser asfaltado. É a única parte que falta asfaltar da rota bioceânica. Asfaltando isso aqui, talvez ele termine em 2 anos, esse asfalto junto com a ponte. O desvio aumentou em 80 quilômetros a viagem até Poço Hondo, que também fica no Paraguai. Enfrentamos um trecho de cerca de 100 quilômetros de estrada de terra, que embora fosse melhor em comparação à anterior, tivemos problemas. Em alguns trechos, andamos a 20 quilômetros por hora por causa dos buracos e lama. Faltam mais ou menos 20 quilômetros para a fronteira da Argentina e a gente teve de fazer mais uma parada aqui porque uma das caminhonetes atolou lá na frente. Vai. Já joga pro seco. Mais adiante, outra caminhonete atolada. Vai sair aqui, vou colocar pra trás. Mas não vai sair. Vai botar numa valeta aqui, dá uma olhada. Levamos 4 horas para percorrer 110 quilômetros de lama e buracos. Alcançamos a fronteira com a Argentina e seguimos por mais 500 quilômetros de asfalto até San Salvador de Jujuy, na Argentina. A Cordilheira dos Andes, muita beleza e desafios por causa da altitude. E amanhã, na quarta reportagem sobre a rota bioceânica, nossa equipe parte para a Argentina, outro país importante na rota do desenvolvimento latino-americano. E veja a seguir, uma alemã de 83 anos, conhecida como Vovó Fitness, faz sucesso na internet ao exibir disposição de sobra nos exercícios da academia. A Polícia Militar do Rio de Janeiro passou a ocupar a Cidade de Deus, na Zona Oeste carioca. A manobra contra a criminalidade na região começou hoje de manhã e deve durar 24 horas. A Polícia Militar ocupou a Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, em uma ação que terá duração de 24 horas. Segundo a corporação, o objetivo é combater ações criminosas, retirar barricadas e recuperar veículos roubados ou clonados. Ao longo das vias, vemos diversas barricadas construídas para impedir a mobilidade de veículos e o acesso do policiamento. E os agentes realizaram a retirada de várias delas no interior da comunidade, com o uso de uma retroescavadeira. Segundo a PM, um suspeito de ser olheiro do tráfico de drogas foi preso no momento em que monitorava e repassava informações para o grupo criminoso. Com ele, um radiocomunicador foi apreendido. Além disso, cerca de 70 quilos de maconha também foram apreendidas durante a operação. A ação contou com o apoio dos cães farejadores. O caso foi encaminhado e registrado na 32DP na Taquara. A ocupação é temporária e contará com o apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate
E por causa da ação da PM, uma clínica da família e um centro municipal de saúde fecharam as portas por questões de segurança. E por conta das férias escolares, a Secretaria Municipal de Educação disse que não houve impactos. A previsão é que esta operação permaneça até o início da manhã de quinta-feira. O Ministério da Saúde divulgou dados preocupantes sobre o aumento de mortes de idosos em decorrência de quedas. De acordo com a pasta, o número de óbitos de pessoas com mais de 65 anos dobrou nos últimos 10 anos. Segundo o Ministério da Saúde, as mortes de idosos no calor aumentaram de forma significativa em 2020. Os dados também revelaram que esse tipo de acidente tem crescido de forma acelerada no país. Em 2013, 4.816 idosos morreram vítimas de queda da própria altura. Já em 2022, esse número saltou para 9.592 óbitos. Considerada a terceira causa de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos, as quedas mataram 70.516 idosos entre 2013 e 2022 no país. Especialistas apontam 3 fatores para a alta incidência desses acidentes: menor subnotificação da rede hospitalar de casos de queda da própria altura, o que facilita os registros deste tipo de acidente e, por consequência, aumenta o número de casos. Falta de políticas públicas para a população idosa se locomover, favorecendo a ocorrência de quedas e também o avanço da idade. É o caso de doenças nas articulações que tendem a ficar mais frágeis. Por isso, por exemplo, situações de artrose causada pelo desgaste progressivo da cartilagem e inflamação da articulação são corriqueiras após os 60 anos, sendo capazes de causar tropeços fatais e consequentes quedas. Outra causa que gera muitos acidentes por queda é a osteoporose, doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos. Os especialistas orientam que familiares e responsáveis se mantenham atentos e vigilantes com os idosos. Outra forma de prevenir esses problemas de saúde é levar os idosos com frequência ao médico para passar por um check-up. É impossível não se preocupar com os animais de estimação na hora de viajar. Por isso, com direito a tratamento VIP, muitos tutores têm optado pelo serviço chamado Pet Sitter. Essa é a Neve e o John. Eles são irmãos e vieram passar alguns dias na casa da Kelly. Mas como assim passar alguns dias? Você já ouviu falar em pet sitter, dog sitter ou babá de cachorro? Essas palavras podem soar novidade, mas estão ganhando bastante popularidade aqui no Brasil. Em Campo Grande, nós encontramos a Kelly. Eu precisava ficar em casa, tinha que ganhar uma renda extra. Aí uma amiga me indicou para dar continuidade no serviço dela, que ela não dava conta da demanda. E foi assim que começou. Kelly trabalha em casa e também atende em domicílio. Ela trata e faz companhia aos pets. Segundo ela, é um trabalho bastante árduo e que acorda de madrugada. Acorda às 4 da manhã. Às 4 da manhã, porque eles acordam com o sol, né? Clareou, eles querem sair. E a gente aproveita mesmo o horário que é mais cedo, um pouquinho mais de madrugada, porque o sol está muito quente, né? Então, para eles aproveitarem o dia, brincar um pouco no quintal, a gente faz sacrifício para eles. Por aqui, o preço da diária vai de acordo com o tamanho do animalzinho. Os maiores também ficam separados dos menores, por questão de segurança. É tanto amor envolvido. Essa é a Sophie, toda dengosa, tem um apelido carinhoso de Tica-Tica. Eu tenho essa, que é a Tica-Tica, e uma pastora alemão, que é minha, de cachorro. E gato, mais 6. Essa aqui é a Meg. Ela costuma se dar muito bem com os visitantes. Já chegou a ter 21 coleguinhas para brincar, mas hoje tem apenas 12. Até perco a conta, porque é um entra e sai. Né? Tô para receber mais um hoje, amanhã mais acho que 3 ou 4. Espaço para eles brincar não falta.
Fazer refeições fora de casa atrapalha muita gente a manter uma dieta em dia. Na rua ficamos expostos e tentados a comer guloseimas que nos tira do caminho certo para manter o peso. Os nutricionistas aconselham que você prefira comida por quilo quando tem a opção de se servir, já que fica mais fácil colocar no prato só alimentos mais saudáveis e não exagerar na quantidade de comida. No quilo quase sempre tem saladas, legumes e grelhados. Para acertar nas porções de cada grupo alimentar, divida o seu prato em 4 partes iguais. 2 partes ficam para as verduras e os legumes, quanto mais cores melhor. Uma parte deve ser ocupada por carboidratos como cereais, leguminosas e tubérculos, como arroz e feijão, macarrão, lentilha, batata, grão de bico. Uma parte fica para as proteínas, ovo, carne, frango, peixe e tofu. Olhe tudo antes de se servir, dá uma passadinha por todo o buffet e já decidir o que vai comer. Evita que você pegue um pouquinho de cada coisa e faça um pratão. Evite alimentos calóricos, não pegue frituras, empanados, carnes com gordura aparente, molhos prontos, embutidos e combinações como maionese e creme de leite. Tudo isso tem alto valor calórico e poucos benefícios nutricionais. Faça escolhas nutritivas, preparações grelhadas, cozidas, assadas, cruas e no vapor. Tendem a ser mais nutritivas, leves e boas para a saúde, a saciedade e a manutenção do peso saudável. Do sucesso na internet por mostrar sua rotina de treinos. Ela até ganhou o apelido de Vovó Fitness. Toda a sua vontade e determinação mostram que a idade é apenas um número quando se tem alegria para viver. A jovem Érica Rischoko tem costumes bem diferentes para uma pessoa da sua idade. Ao invés de fazer bolinhos de chuva, ela faz flexões e prefere fazer abdominais a fazer crochê. Todos os seus costumes viralizaram nas redes sociais e ajudam diariamente diversas pessoas a realizarem atividades físicas e terem mais saúde. Em uma sociedade onde a ideia de permanecer em forma até a terceira idade é muitas vezes rejeitada, o caso de Érica surge como um forte lembrete da importância de não subestimar o poder do movimento e do treino regular em qualquer momento da vida. O seu exemplo mostra como a atividade física pode não só prolongar a vitalidade física, mas também melhorar o bem-estar emocional e mental, resultando numa qualidade de vida invejável. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a paixão de Érica pelos exercícios não começou na juventude. Teve início apenas aos 50 anos de idade, quando sua filha a matriculou em uma academia local. Antes disso, ela passou sua vida cuidando da casa, educando os filhos e, durante a vida adulta, sua principal função foi cuidar do seu pai enquanto ele estava doente. Após perder o pai e ver seus filhos casando e saindo de casa, ela começou a se sentir sozinha e encontrou nos treinos a motivação para seguir em frente. Aos poucos, ela participou de aulas de spinning e competições de remo que duravam de 3 a 4 horas. Porém, nem tudo foi fácil em sua vida. Em 2017, ela começou a sentir dores crônicas nas costas. A senhora tentou permanecer ativa, mas a dor tirou ela dos treinos por um certo tempo. Após se recuperar por completo, ela começou a publicar conteúdos nas redes sociais. E hoje conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram e quase 2 milhões no TikTok, onde posta vídeos fazendo pranchas, flexões, exercícios de resistência e desafios de dança. E a Vovó Fit divulgou um conselho para quem quer começar a treinar e não tem coragem. De acordo com suas próprias palavras, o segredo é não fazer nada ao extremo
e começar aos poucos, até que as atividades físicas virem parte da rotina. E a edição desta quarta-feira do Jornal das 22 fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um ótimo fim de noite e te espero amanhã. Tchau!